Interceda por ela a partir de hoje. Seja auxiliadora na caminhada dela, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ela precisa de ajuda, assim como todos nós precisamos. Mas uma coisa eu quero que você leve para sua casa hoje, é que Deus não te abandonou em nenhum minuto. Deus está com você. Amém ou não amém? Deus está aqui. Se você tem a Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo número 12. Quando você achar, você vai dizer amém. João, capítulo de número 12. Encontrou, você diz amém, para eu saber que você está aí. Eu prometo para você que agora é 8h25. E antes da meia-noite, você já vai estar dormindo. Em nome de Jesus. A não ser que você tenha algo para fazer depois do culto. João capítulo número 12, no verso 1, nós vamos ler até o 8, vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. No verso 2 diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. O verso 3 diz assim: então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Segura aí, antes de passar para o 4. Levante sua mão para o céu e diga assim: essa casa está cheia do aroma da presença de Deus. Você crê nisso ou não? O mundo espiritual é algo que você não consegue ver, diga amém. Mas você pode sentir, sabia? Você já entrou em um ambiente que você sentiu ele pesado? E você falou assim: parece que esse lugar aqui não é para mim não. Eu não vou ficar aqui mais nem um minuto. Já sentiu isso, Jesus? Se nunca sentiu, se tem alguém que nunca sentiu, ainda vai sentir um dia na vida. Mas a Bíblia está dizendo que nesse lugar, quando derramou o perfume nos pés de Jesus, mesmo secando com o cabelo, o ambiente foi tomado por aquele aroma, sim ou não? Preste atenção. Coloca o verso 4. Entretanto, um dos seus discípulos, e depois da vírgula diz que é o tal do Judas, o Judas Iscariotes. Cuidado, irmãos, que tem um Judas na Bíblia que não é esse aí. E você pode achar que o mesmo que vendeu Jesus é o mesmo que tem um livro na Bíblia. Calma. Nós estamos falando do Judas Iscariotes, que mais tarde ia fazer o que com Jesus? Objetou. O verso 5 diz: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Foi Judas falando para a mulher. Porque em vez de você derramar esse perfume nos pés de Jesus, você não vendeu e deu aos pobres? Diga assim: hipocrisia. Escute aqui. Seriam 13 denários. Sabe o que isso representava? Um ano completo de trabalho. João, um ano inteiro de trabalho. Muito dinheiro. Ela comprou 1 litro de um perfume caríssimo. Jesus está lá uma semana antes de ser entregue para ser morto. E ela
nos pés de Jesus. Aí a Bíblia diz que depois ela passou os cabelos. E aí Judas disse assim: para que fazer isso? Por que você não vendeu isso aí e deu esmola aos pobres? Mas escute aqui. Eu pedi para você falar assim: hipocrisia. Repita mais uma vez comigo. Diga assim: hipocrisia. Coloque o verso 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que lá era colocado. Judas, tesoureiro de Jesus, sim ou não? Cuidava da bolsinha que Jesus arrecadava as ofertas, João. Ia no lugar, as pessoas ofertavam. Quem cuidava da bolsa? Judas. Aí Judas disse assim: para que estragar esse óleo, esse perfume tão bom nos pés dele? Tinha vendido e colocado na bolsa. A Bíblia está dizendo assim: não era porque ele gostava dos pobres. Ele usou como argumento para dizer assim: vendia e colocava aqui na mochilinha. E a Bíblia diz, não sou eu que estou chamando ele de ladrão, é a Bíblia que está dizendo. Porém, ele não gostava dos pobres, ele não fazia nenhum tipo de caridade. Preste atenção. Quem esteve aqui no dia 21, onde nós fizemos a prestação de contas? Levanta a mão. Deixa eu relembrar aqui para você rapidamente, porque tudo aqui tem muita transparência. Na prestação de conta eu falei que a igreja arrecadou 136 mil reais durante o ano, sim ou não? Que eu sou muito bom de memória. E nós detalhamos para você todos os centavos que foram gastos, sim ou não? Mas se eu falar para você que tem gente que fala assim: poderia ter feito isso ou aquilo. Arrecadou muito, comprou som, fez isso, microfone, bababá. Podia ter feito um monte de coisa. Diga assim: hipocrisia. Com vontade, diga assim: hipocrisia. Se eu falar para você que quem fala isso é porque não dizima. É bíblico, irmão. Judas falou assim: por que não fez isso? Dava esmola. Aí a Bíblia diz: ele não falou isso porque ele se interessava pelos pobres. Ele fez isso porque ele era, e sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que lá era colocado. Deixa eu dizer um negócio para você aqui que é muito profundo. Nós estamos no versículo 6. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: no que eu roubaria o Senhor? E o Senhor diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Qual a diferença de Jesus dizer para mim e para você que nós roubaríamos ele nos dízimos e nas ofertas, e de dizer que Judas era ladrão porque tirava o dinheiro da bolsa que era ofertado para Jesus? Quando nós não dizimamos, nós estamos roubando a Deus, irmão. A única diferença entre roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas e tirar o dinheiro que o outro dizimou é nenhuma. O contexto da história não é esse. Eu só quero fazer você lembrar que os hipócritas, eles vão dizer assim: por que não gastou com isso? Ele vai dizer assim: por que gastaram tanto com esse pão aqui? Poderia ter pego o dinheiro desse pão e ter dado uma marmita para o cara que estava lá na esquina. Sim ou não? E se eu falar para você que se não coloca o pão na mesa, ela fica feia, e quem senta vai dizer assim: que mesa feia.
Eu quero inclusive glorificar o Senhor pela vida da Fernanda. Tem 2 Fernandas aqui. E hoje à tarde eu olhava na câmera, estavam as 2 aqui, junto com o Paulo, junto com a Heloísa, fazendo essa mesa. Glória a Deus pela vida de vocês, que a mesa está maravilhosa. Quem está gostando dessa mesa da ceia? É bonito ou não? A mesa da ceia que Jesus juntou com os seus discípulos antes de ser entregue, era uma mesa linda, maravilhosa, grande. Jesus preparou uma grande ceia no dia que ele ia ser crucificado. Diga amém. No dia que ele ia ser entregue. Coloca o verso 7. Jesus respondeu, dizendo para Judas assim, ó: deixa em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu... Do quê? Jesus disse para ela assim: deixa ela em paz. Você não sabe nem o que está fazendo. Ela usou o melhor que ela tinha, jogou sobre os meus pés e não foi jogando no lixo. Ela estava preparando o meu corpo para o sepultamento. Você sabe que existe, ou pelo menos existia em Jerusalém, essa situação de quando um corpo ia ser sepultado, eles preparavam exatamente com um produto que era para o corpo ficar bem preparadinho, guardadinho. Ela já antecipava que Jesus ia ser entregue para ser morto. O Judas, o hipócrita, ele estava dizendo assim: para que fazer isso? Jesus estava dizendo assim: deixe ela, porque isso é me preparando já para ir. Deixa eu dizer um negócio para você aqui que você não sabe. Vai ter gente que vai ver você adorando a Deus, irmão, orando nas madrugadas, fazendo jejum, fazendo campanhas, e ele vai dizer assim: para que isso? Olha a vida que nós temos. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ministrar para a vida de algum jovem, e quando você, muitas vezes, isso acontece mais com o jovem, porque é uma pessoa cheia de vida e ele quer aproveitar. Quando você vai ministrar para ele, você fala para ele assim: jovem, apesar de você só ter 20 anos, Raul, mas está na hora de você ir para a igreja, para a casa do Pai, se converter, está na hora de você buscar a Deus. E ele fala assim: deixa eu viver mais um pouco. Escute aqui. Quando nós estávamos na outra igreja, lá no outro salão, na frente da farmácia, entrou um menino que era muito amigo da Bruna, muito conhecido de toda a cidade, um rapaz que era jogador de futebol, e por causa de um acidente ele teve que parar de jogar, e ele chegou na igreja, eu nunca tinha visto ele, ele sentou, cultuou, e depois que terminou o culto, eu fiquei lá sentado conversando com ele, e eu falei assim: jovem, não perde mais tempo buscando as coisas do mundo não, porque o que Deus tem para te dar é muito melhor. Jesus já voltou, sim ou não? Jesus já voltou, sim ou não? Para mim e para você não, mas para ele já. Escute aqui. Falei: jovem, não perca mais tempo, porque Jesus está voltando. E pode ser que quando você pense em se arrepender, seja muito tarde. Ele falou assim: pastor, você tem razão, eu não te conheço, entrei aqui pela primeira vez, eu quero inclusive me firmar aqui, mas eu tenho um pensamento. Eu falei: qual pensamento? Eu queria aproveitar mais a vida. Eu falei: você acha que tem coisa melhor do que aproveitar a vida na presença de Deus? Porque, irmão, preste atenção, o Davi ministrou aqui no início do culto que você veio para entregar tudo, diga amém. E às vezes nós nos limitamos na adoração, porque nós ficamos com vergonha de quem está do nosso lado. Eu não quero adorar, eu não quero pular, eu não quero, porque eu tenho vergonha. Tem pessoas que inclusive se escandalizam em ver alguém dançando na igreja, porque ele é tão religioso que ele acha que não pode fazer isso. Na presença de Deus você pode todas as coisas, desde que seja coisas que agradam a Deus, diga amém.
Preste bem atenção. Uma semana depois, eu acordei, eu ainda morava em Paulicéia, mas nós já pastoreávamos aqui. 5 horas da manhã, quando eu acordei, que eu peguei o celular, estava no Panorama Notícia, que o rapaz tinha morrido de um acidente de carro. Meu coração chorou. Eu já tinha o contato dele. Eu falei, meu Deus, acabei de conhecer o rapaz e Jesus já voltou para ele. Todo dia Jesus volta para alguém, sim ou não? Amanhã pode ser para mim, pode ser para você. Deus me livre, está repreendido. Irmão, é o melhor lugar. Sabe qual que é a pior coisa do mundo, Antônio? É você fazer uma caminhada sem querer chegar no final. É caminhar perdido. Sabe para onde você está indo, irmão? Não é para Monte Castelo, não é para Nova Guataporanga, não é para Junqueirópolis, não é. Nessa caminhada você está indo para o céu, que é o melhor lugar que tem para a sua vida. Jesus volta todo santo dia. Tem muita gente que Jesus voltou hoje para ela. Escute aqui. Jesus disse para Judas: você não sabe de nada, deixa ela fazer isso porque ela está me preparando. Talvez ela estava fazendo involuntário, nem sabia de nada, mas ela já estava preparando o corpo de Jesus, purificando para que ele fosse crucificado. Diga amém. Coloca o versículo 8. Jesus disse para ela assim, para ele: pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Diga amém. Esses pobres que Jesus está falando não é o pobre de dinheiro. Jesus está dizendo assim: não precisa você dar esmola daquilo que não é da esmola. Eu aprendi algo com o pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim: de tudo que eu recebo, eu separo o que é esmola, o que é presente, o que é dízimos e oferta. Do dízimo e da oferta eu não dou esmola, da esmola eu não dou dízimos. Eu sei separar as coisas. Porque ele está dizendo assim: o que é do pobre eu vou entregar para o pobre, o que é para Deus eu vou entregar para Deus. Amém ou não amém? Preste atenção, o Davi falou aqui na oração inicial: você não veio para entregar nem um pouco e nem a metade, você veio para entregar tudo. Diga amém. Escute aqui. Sabe qual que é a pior falha do ser humano? O pior defeito do ser humano é que ele quer entregar porções para Jesus. É entregar com o pé atrás. Eu vou entregar metade do culto. Eu não tenho coragem de adorar com todas as forças. Eu até sei louvar, mas eu não vou não, porque eu tenho vergonha na frente das pessoas. Jesus te chamou hoje nessa casa para você rasgar o teu coração e entregar tudo que você tem na presença dele. Tem uma arte que eu pedi para colocar aqui, coloque ela aí, filha. Onde o Espírito Santo ministra ao meu coração dizendo assim, quem não entrega tudo que tem para o Senhor, nunca vai receber do Senhor. Não é com essas palavras, mas é para você entender que quem não entrega o que ama, não experimenta do que Deus provê. Aquela mulher estava preocupada se o que ela tinha era o melhor perfume, sim ou não? Aquela mulher estava preocupada se o perfume era caro, sim ou não? Aquela mulher estava preocupada se ela ia derramar e depois ela nem ia ter dinheiro para conseguir mais outro, sim ou não? Porque ela estava entregando tudo que ela tinha e principalmente o que ela amava, sim ou não? Perfume caro, caríssimo, essências finíssimas. Sabe quem podia comprar? Os reis daquela época, Antônio. Aquela mulher conseguiu 1 litro
de algo tão precioso, mas para ela, precioso não era o nardo, não era o litro de nardo que ela tinha, precioso era Jesus Cristo de Nazaré. Levante sua mãozinha assim para o céu. Você não veio para ver se o pastor prega bem, você não veio para ver se o Davi toca bem, se o louvor louva bem, você veio para entregar o teu tudo para quem merece o teu tudo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando entrar na igreja, irmão, rasga as tuas vestes, rasga o teu coração, se renda aos pés de Jesus e entrega tudo que você tem, que é a tua adoração. Sabe, para Deus fazer na minha e na sua vida, você primeiro precisa entregar para Ele. Como assim, pastor? Deus nunca vai pedir de você o que você não tem. Deus nunca vai pedir para você algo que Ele nunca te deu. Como é que Deus vai pedir para você ofertar, dizimar, se Ele nunca ter te dado um emprego? Como é que Deus vai pedir para você dizimar ou ofertar, se Ele nunca deu a condição, a provisão de você ter para ofertar? Coloque para mim, por favor, Gênesis capítulo número 22. Preste atenção. No capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Deus prometeu um filho a Sara, esposa de Abraão. Sim ou não? Sim ou não? É o capítulo 21, pode deixar no 22, mas o capítulo 21 vai falar sobre isso. Preste atenção aqui. Não dorme não, senão eu vou mandar acender todas as luzes. E nós vamos aumentar o som. Deus faz uma promessa para uma mulher chamada Sara, que depois dela ter muita idade, depois de já velha, ela vai ter um filho, que inclusive a Bíblia vai nos dizer que a própria Sara deu risada de Deus. Como pode, Senhor? Eu já velha desse jeito. Às vezes eu olho para minha esposa e falo assim: vamos ter mais um filho? Ela diz: não dá mais não. Ainda dá tempo, viu, Vitor? Em nome de Jesus. 2026 é o ano da madre aberta. É o ano, levanta a mão, Cida. É o ano do casamento da Cida. A Cida veio bonita hoje. Eu nunca tinha visto a Cida de saia, de veinha do coque. Olha ela de coque. Ela vai casar. Eu tenho certeza que ela está paquerando alguém. Um dia eu fui falar para ela: Cida, eu acho que você está paquerando um velho. Ela falou: Deus me livre, eu quero é um novinho. Eu falei: tá vendo por que não casa? Aí depois vai culpar Deus. Preste atenção. Deus disse para Sara: eu vou te dar um filho. E Sara deu risada de Deus, Tiaguinho, e disse: como, Senhor, eu velho desse jeito? Deixa eu falar algo para você agora. Naquele instante, ela estava tentando bloquear aquilo que Deus estava falando que ia fazer por ela, sim ou não? Mas levanta assim sua mão em forma de receber. Diga assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diga assim: pode chegar tarde para mim, mas é no tempo de Deus que vai acontecer. No tempo de Deus as coisas vão acontecer na sua vida. No tempo de Deus, tudo que Deus tem preparado para você vai acontecer. Preste atenção. Quando chega no capítulo 22, a Bíblia está dizendo assim, ó: passado algum tempo, Deus pôs Abraão a quê? Diga assim: Deus deu, agora Deus está provando. Todas as vezes que Deus entrega algo para nós, depois Ele vai provar onde está o nosso coração. Todas as vezes que você ora e chora por algo, quando Deus te dá, depois Ele faz prova de você para ver onde está o teu coração. Sabe por quê? Porque onde estiver o teu coraçãozinho, é lá que está todo o teu tesouro. Onde está o teu coração? Firmado no dinheiro.
Onde está o teu coração? Firmado no carro bonito que eu tenho. Onde está o teu coração? Na casa linda e maravilhosa que eu tenho. Deus manda um vento, que em poucos segundos você fica sem nada. Porque Deus não quer saber da tua casa, do teu carro, dos teus bens. Deus quer saber do teu. Diga assim: Deus não é cardiologista, mas o teu coração é dele. Escute aqui. Sabe o que Deus disse a Abraão? Abraão. Ele respondeu o quê? Sim. Aqui estou eu. Pode falar, Deus. Coloca o versículo 2. Deus disse assim, ó: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você? Diga assim: Deus só pede aquilo que você ama. Não é loucura, não é loucura, no capítulo 22, Deus dizer para Sara: eu vou te dar um filho. Deus dizer para Abraão: mesmo na tua velhice, eu vou te dar um filho. E depois Deus dizer: me dá ele. É loucura ou não? Você fala assim: que Deus é esse? Deu, tirou. Deus disse assim, ó: me dá o teu único filho, o filho que você ama. Mas Abraão já tinha um filho, irmão. Isaque era o único filho da promessa, daquele que Deus falou que ia dar. Mas Abraão já tinha um filho. Diga assim: mas não foi Deus que deu, Deus não vai pedir. Vitor, Deus nunca vai pedir para você aquilo que Ele não te deu. Ismael também era filho de Abraão, sim ou não, Lucas? Mas Deus tinha falado que ia dar Ismael para ele. Deus falou que ia dar quem? E Deus ia pedir quem? Sem vanglória, sem orgulho, sem soberba. Quem esteve aqui no dia que Deus pediu uma moto para mim? Eu entrei no banheiro da minha casa, Antônio, tomar banho para ir para o culto. Tenho problema nenhum de falar. O único bem que eu tinha sem ser financiado era a moto. A casa é da Caixa Federal. Se eu não pagar, a Caixa vai tomar, sim ou não? Sim ou não? Estou pagando todo mês, está no meu nome. Ela toma e ainda suja o nome. Tem um carro que está aí na frente, que inclusive eu fui acusado de roubo dos dízimos para pagar ele. Mas tem um gibi lá em casa, que todo mês eu viro a página e ele está lá, 2.668 reais. Eu tenho um pouquinho dele e o resto é do banco. Diga amém. Mas eu tinha algo que não tinha nenhuma parcela, que era uma moto que valia 10 mil reais. Diga amém. Sabe o que Deus pediu? O que era meu e não o que era do banco. Deus não vai pedir o que Ele não me deu. Ele tinha dado a moto, sim ou não? Deus não me deu o carro nem a casa, irmão. Eu pedi permissão a Ele para financiar. Mas a moto Deus tinha autorizado nós comprarmos ela à vista. Deus disse: eu quero o recibo da moto dentro do gasofilácio. Eu tinha algumas continhas, algumas coisas que dava para pagar, que eu tinha que pagar, que ficaria um valor para pagar. Pergunte quanto? Duvido se acertar. Hã? Vejo que és profeta. Dava 10 mil reais. Mas o meu coração não estava nos 10 mil. O meu coração não estava na moto. O meu coração estava no Senhor. Diga amém. Deus disse: eu quero o documento da moto dentro do gasofilácio, porque ela é minha. Eu falei: meu amor, Deus está pedindo a nossa moto. Ela: não, é a única coisa que nós temos. Eu falei: você está lembrado de Abraão?
A única coisa que Abraão tinha era o filho da promessa. Diga amém. Deus disse: dá ele para mim. Só que eu quero dizer algo para você agora. Abra suas mãos. Diga assim: onde estiver o meu coração, é ali que está o meu tesouro. Diga assim: Deus não vai deixar eu perecer. Coloque a arte do culto, filho. A arte do culto não, aquela arte lá. Preste atenção aqui. Abraão amava Isaac, sim ou não? Quem que Deus pediu? Eu gostava da minha moto, sim ou não? O que Deus pediu? Preste atenção. Escute bem. Na Bíblia diz que Deus tem um único filho, que é o filho unigênito. Diga: Jesus. Sabe quem que ele deu para morrer por mim e por você? Não foi o bode, não foi o carneiro, não foi o bezerro, não foi a fazenda. Ele deu o seu filho. Sabe quem que Deus deu para morrer por mim e por você? Foi o melhor que ele amava. Quer receber de Deus? Entrega para Deus. Quer receber o melhor de Deus? Entrega o teu melhor para Deus. Quer receber algo do céu? Entrega o que você tem para o céu. Escute aqui, irmão. Eu já conheci e já visitei e já fui um tempo de igreja que pegava os dízimos da igreja e emprestava para o banco, porque o valor era tão alto que os juros era melhor do que ajudar a sociedade. Nossa, que absurdo. Irmão, isso é 0% do que chega para a gente. Muitas coisas acontecem em igreja. Muitos pastores roubam a igreja. Muitos pastores desviam dinheiro de igreja. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu só estou dizendo para você que nós primeiros temos que entregar para Deus, para depois receber de Deus. 2026 é o ano da tua entrega. É o ano de você entregar e se entregar para Deus. É o ano de você colher aquilo que você... Pastor, eu vivo mirrado, parece que nada na vida acontece. Conversa comigo meia hora. Em meia hora eu digo para você tudo que está acontecendo. Quem já me viu chamar o irmão Roberto aqui para dar um testemunho? Quem estava aqui quando eu chamei o irmão Roberto? Ele disse assim: pastor, eu estou fazendo de tudo para nas quartas-feiras não atender ninguém, porque eu quero estar na casa do Senhor. Porque primeiro eu entrego para Deus, depois eu recebo de Deus. Não é barganha. Não é você barganhando com Deus. É que Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo que você entregar para Deus, você vai receber de Deus. Ah, mas eu tenho medo. Deus te chama a fazer prova dele hoje. Deus te chama a fazer prova do Senhor hoje. O que eu tenho, a única coisa que eu tenho é o coração. Entrega o teu coração para o Senhor, irmão. Eu só tenho a minha vida, entrega a vida para o Senhor. Eu tenho um chamado ministerial que é servir em algo na igreja. Entrega a tua mão de obra para o Senhor, irmão. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu tenho uma profissão. Deus não está preocupado com a tua profissão. Deus está preocupado com a tua entrega. Você sabe o que é pegar um perfume que custa 1 ano de salário, derramar nos pés da pessoa que você mais ama, sabendo que daqui a pouco você não vai ter ele mais, e ouvir alguém que não entende espiritualmente falando, dizendo assim: poderia ter feito caridade, poderia ter feito dessa forma. Escuta aqui, irmão. Se o que você tem para entregar para o Senhor é a tua mão de obra, Deus está esperando. Se Deus te chamou para servir lá na cozinha, lavando o banheiro,
Vai servir, irmão. Escute bem. Não é isso aqui que é instrumento. Instrumento é você. Não é aquilo ali que está tocando que é instrumento. Instrumento é quem está atrás tocando. Deus não quer saber, irmão, se você canta bem, se você toca mal. Deus quer saber se você é instrumento, se você vai entregar para Ele a tua adoração. Vai chegar muitos Judas, irmão, dizendo para você assim: poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Escuta a voz de Jesus. O que Jesus pediu para você entregar? O que você tem hoje para entregar para Deus? É muito fácil. É muito cômodo chegar e ver a mesa pronta, mas não sabe que a Fernanda teve que sair lá de Monte Castelo para vir montar. É muito fácil, é muito cômodo ver que a igreja está lavadinha, está bonitinha, mas não sabe que muitas vezes o Tiaguinho teve que chegar lá do trabalho dele e vir direto com sono, ou não, Tiaguinho? Mas escuta aqui. Se você sentar nessa cadeira e ela tiver um pouquinho de poeira, eu duvido que alguém vai dizer: ô pastor, onde tem um pano para eu passar aqui? Vai nada. Ele vai catar um celular. E vai dizer assim: pensa numa igreja nojenta. Porque o hipócrita, irmão, ele não entrega nada. Ele só critica. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: nossa, pastor, aquela cozinha tá feia, hein? E eu, tá mesmo, tá precisando de gente para arrumar. Jesus te chamou para entregar. Jesus te chamou aqui, você nem para criticar e nem para pedir. Levante sua mãozinha para o céu e diga assim: eu não sou mendigo. Diga assim: eu sou servo. Baixe sua mão. Servo não critica, irmão. Servo serve. Servo não diz assim, está errado. Servo diz: eu quero ajudar a fazer. Servo não diz assim: quanto que esse perfume custa derramando. O servo não vai perguntar: por que comprou um teclado de 6 mil? Ele vai dizer: por que nós não compramos um de 10? Faltou quanto para isso? Deus te chamou para entregar. Deus não te chamou para criticar. Deus não te chamou só para ficar sentadinho aí. Se você olhar aqui, nunca vai passar um filme legal. Vai passar um evangelho que vai bater com força. Te chamando para entregar. Entregue tudo para o Senhor em 2026. Irmão. Entregue tudo ao Senhor. Sem medo. O único ladrão que roubou foi o Judas, não foi Jesus. Jesus não vai pegar nada de você. Jesus disse: vou dar um filho para você, Sara. Abraão disse: como pode, Senhor, nós termos um filho depois de velho? Porque ele estava confiando no ele. Como um homem, talvez ele falava assim: eu não gosto de namorar mais, nem consigo mais pela idade. Deus está dizendo assim: se é promessa minha, vai se cumprir. Se é promessa de Deus na tua vida, vai se cumprir. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você está limitando a tua entrega. Entrega tudo ao Senhor e recebe dele.
Deus teve só o único filho, seu filho unigênito, seu filho único. Estou entregando lá na cruz, sabe por quem? Por um bando de pecador. Mas ele não disse assim, ó, esse aqui é o que vai fazer milagre, eu vou fazer mais um, que é o que vai morrer lá na cruz. Vou pegar um bebê reborn, vou colocar ele na cruz, fingindo ser gente, e ele vai se fingir que morreu por você. Ele disse, eu estou entregando o meu filho, o meu único filho, para morrer por você. Para que você possa ser salvo. Quem fez faculdade aqui? Levanta a mão. Pode baixar a mão. A maior alegria que a pessoa que faz uma faculdade tem é quando ele se forma, sim ou não? O dia que ele vai lá pegar o diplominha, canudo, coisa linda. A maior alegria de quem envia um currículo é quando ele recebe uma ligação para entrevista e a pessoa olha no olho dele e diz assim, você está contratado, sim ou não? A partir de segunda você começa. A maior alegria de quem inaugura uma igreja é ver ela cheia de pessoas adorando a Jesus, sim ou não? A maior alegria de Deus olhar para um monte de pecador é ver ele se rendendo aos pés de Jesus, é sabendo que a missão de Jesus na terra se cumpriu. Não é quando você foi curado, não é quando alguém pôs a mão na sua cabeça, isso é bônus. Tem gente que diz, eu tenho o dom disso, é bônus. Se Deus quiser, Ele tira na hora, é pá. Eu estava falando para minha esposa, quando nós estávamos voltando de viagem ontem, que tem gente, irmão, que porque é pastor de igreja, ele acha que ele é o presidente da república. Sabe o que eu tenho dele? Dó. Eles falam assim, Raul, com essas palavras, a minha igreja, enche até a boca, porque na minha igreja eu faço isso, porque na minha igreja eu faço aquilo. Eu tenho até dó, sabe por quê? Porque pastor não tem igreja, pastor não tem ovelha, e nada daquilo que acontece aqui é mérito meu, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. A casa é dele, o povo é dele, é tudo dele, e eu só sou um coitado, que de vez em quando dá cada dor de barriga, que você não tem noção, eu acho até que vou morrer. Só isso. E tem um povo que enche um bocão. Antigamente, irmão, as igrejas evangélicas, elas faziam movimentos para ganhar pessoas para Jesus. Hoje elas mudaram, elas fazem só para encher a igreja. E pasme, tem gente agora que é crente que não fala com quem não é crente. Esse daí não é crente, não? Sabe por que eu falo isso? Porque tem pessoas de outras denominações que eles vê nós da igreja parede preta, de bermuda, fala assim, isso aí não é crente. Como se eu chegasse no céu e Deus falasse, aquela calça que você comprou lá, cadê ela? Deus está preocupado com a tua entrega, não com o que você tem. O que você está entregando para Jesus hoje? O que você vai entregar para Deus em 2026? Uma adoraçãozinha medíocre, limitada, morrendo. Entra na igreja, a pessoa olha e chega a dar dó. Não dá nem vontade de mandar você fechar o olho para orar, corre o risco de você dormir. Nós fechar a igreja e você fica... Aqui é um caldeirão, irmão.
com fogo de 1000 graus embaixo. Bota para pegar fogo nesse lugar. A Bíblia diz que quando jejuar, não baixa a cabeça assim, ó, para que as pessoas vejam que você está jejuando. Quando você estiver na rua, não deixa alguém olhar para você e dizer que é crente só porque você anda assim, ó. Quando eu cheguei em Tupi Paulista, a primeira coisa que as pessoas tentaram foi mudar a minha identidade. Né, Bruna? Que o pastor precisa ser assim, o pastor precisa ser assado. Falei, não vou mudar, eu sou quem eu sou e acabou. Você é quem Jesus disse que você é, irmão. Não esteja preocupado de agradar ninguém, não. Entrega a tua adoração ao Senhor. Com fogo, com fervor, com busca. Faça 2026 virar o melhor ano da sua vida, porque Deus não está de férias. Porque o céu não tem crise nenhuma. As bênçãos do Senhor não estão limitadas, irmão. Elas são exatamente